bem-vindos à Conexão Gamer, um podcast no qual falamos sobre tecnologia, jogos, educação e muito mais. Nesse episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a escola de games com a convidada Ana Paula. Então, olá, meu nome é Ana Paula, eu estou usando uma camiseta preta, uso óculos, meus cabelos são encaracolados e ao fundo tem um armário, uma mesa e é um prazer estar aqui falando com vocês. Olá pessoal, meu nome é Pedro, estou usando uma camiseta roxa, tenho olhos e cabelos claros e estou com o fundo de uma parede branca. Olá, pessoal. Meu nome é Maria Clara. Estou aqui com uma camiseta roxa, um fundo de uma parede branca. Também estou usando óculos. E também é um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Olá, pessoal. Meu nome é Flora. Estou usando uma camisa azul. Meus olhos são castanhos, o cabelo também. E estou de headset a um fundo branco. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Nicolas. Hoje estou com uma camisa roxa, os meus olhos e meu cabelo são preto e estou no fundo com uma parede branca. A professora Ana Paula ela possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Goiás, mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Uberlândia e também doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente, é professora associada da Universidade Federal de Jataí, UFJ, e coordena o projeto de extensão Escola de Games UFJ. Atua principalmente nos seguintes temas: ensino de computação, inovação, empreendedorismo e jogos digitais. Gostaríamos de dar as boas-vindas à professora Ana Paula Freitas Vilela Boaventura, que é uma convidada especial e está aqui hoje conosco. Agradecemos muito a Ana Paula, por ter aceitado o nosso convite e estar aqui. E para começar, Ana Paula, poderia nos contar um pouco sobre a sua jornada e o que motivou a seguir a carreira na área da tecnologia? Olá, pessoal. Primeiramente, muito obrigada pelo convite e é uma grande satisfação estar aqui compartilhando um pouco sobre a nossa jornada, a nossa história. Bom, o que me motivou, na verdade, porque vocês têm que pensar que eu sou da geração lá antes dos anos 2000, na faculdade. Então, naquela época, eu tinha um grande sonho de ser rica. Eu falo isso até, assim, no sentido da brincadeira, mas é porque a gente sempre ouvia falar que isso seria a profissão do futuro. Então, no futuro vamos ter tecnologia, e aí eu não sei se vocês já ouviram falar, estava acontecendo aquele bug do milênio, então era aquela coisa que passava demais no jornal, e era a profissão do futuro. Então, foi um desses motivos. Eu tinha a opção de ir para o lado da medicina, no sentido de ficar rica, mas eu não posso com sangue. Então, eu pensei no plano B, que foi de realmente entrar nesse lado da tecnologia. Então, lá em 99, 2000, essa foi a minha escolha. Então, Ana Paula, hoje vamos falar um pouco sobre o projeto Escola de Games. Para começar, seria um pouco interessante contextualizar e falar um pouquinho sobre o que é esse projeto Escola de Games. Vamos falar um pouquinho sobre a origem desse projeto Escola de Games? Como foi essa ideia? Como surgiu o projeto? Como você pensou nisso? Certo. Eu sou professora da disciplina de algoritmos e programação desde 2012. Então, a gente foi vendo, assim, a transformação também dos meninos ao longo do tempo, Cada vez mais nativos digitais e tudo mais. Um belo dia eu estava na aula e do nada, gente, um aluno me grita: achei! Ele tinha achado um Pokémon raro dentro da sala de aula. Para quem não conhece, a nossa universidade ela fica afastada da cidade. E assim, às vezes a gente tem problema até de conexão. Isso você tem que pensar assim, um bom tempo atrás, Naquele momento, Nicolas, eu fiquei com muita raiva desse aluno e pensei, ninguém mais vai usar celular na minha aula. Aí eu parei, falei, mas eu não posso, que eu sou da computação, ia ficar uma coisa assim, um paradoxo. Então eu fui investigar um pouco mais sobre os jogos. Eu vi a fala do então presidente Barack Obama naquele Code.org, no qual ele falava que para todos os americanos jovens, para não apenas usar um jogo, mas construir um jogo. E foi daí que a gente teve a ideia de formatar esse modelo, aí já como um projeto de extensão não servido para os universitários, mas de criar a escola de games. Perfeito, Ana Paula. E quais foram as maiores dificuldades no decorrer da implementação desse projeto ao longo desses anos? Nossa, foram muitas. Assim, por várias vezes eu pensei em desistir.
porque é difícil gerenciar a equipe, difícil chegar na escola, é difícil ser compatível o horário que a escola oferece com o horário dos alunos, a logística de levar esses alunos. Então, são uma série de fatores que contribuem para que a gente não queira desenvolver mais. E aí eu vejo isso, né? Também falta de recursos, porque a gente viabiliza, sonha, planeja coisas grandiosas para acontecer, mas a gente não tem recursos. Então, às vezes, o ato de trazer uma escola para a universidade, a gente é esbarrado na questão, por exemplo, de falta de transporte. Então, o recurso e eu acho que administrar as pessoas e os horários e tudo mais, eu acho que são os principais desafios que eu tive. E quais foram os maiores ensinamentos ao longo do tempo, tanto profissionalmente quanto na sua vida pessoal? Olha, eu acho que esse projeto ele me fez enxergar o sentido da minha vida. Quando eu li as questões, sabe, eu fui pensando e refletindo um pouco, e eu acho que é isso mesmo. Sabe quando você tem um propósito de vida? Eu acho que eu enxerguei ele a partir desse projeto. Porque a gente não percebe isso, mas a gente causa tanto impacto na vida das pessoas, porque hoje a sociedade ela está inteiramente conectada. E as pessoas que estão alheias a essa conexão, elas acabam ficando fora desse processo, né? Até fora da sociedade. Então, estar participando desse projeto, eu acho que me permite muito isso. E não apenas os alunos, assim, de fora da universidade. Eu vejo quando um aluno nosso vai para um congresso, que foi o caso de vocês recentemente, depois vocês acessam aí, viu o artigo que eles publicaram lá na CSBC, ver esses momentos, ver essa independência desses alunos, gente, isso não tem preço. Eu tenho certeza que o Pedro de longe, e eu também, de certa forma, assim, meio de tabela, vocês não sabem a alegria que a gente sente em ver vocês lá, protagonizando aquele momento, apresentando, dá um orgulho danado. Para a gente também é muito gratificante. E o seu projeto de extensão, Escola de Games, que você é coordenadora, foi finalista do Prêmio Selo de Inovação da Sociedade Brasileira de Computação em 2022. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente mais sobre esse projeto, como ele impactou a educação e computação por meio de jogos digitais? Isso. O ano passado nós submetemos a Sociedade Brasileira de Computação, ela faz um chamamento anualmente para oferecer, né, uma honraria aos projetos que ela entende que tem uma grande inovação. E lá, na verdade, a gente fez até um complemento ao projeto. Além do projeto de extensão, nós temos um braço mesmo já nascendo aí para uma startup. Porque a ideia hoje, a computação, é até por uma obrigatoriedade. Vocês devem ter ouvido falar bastante sobre isso lá da BNCC, e aí a obrigação do ensino fundamental, ensino básico, desculpa, da computação e tudo mais. Então, o que é a nossa proposta que nós defendemos lá? Criar uma startup para que ela possa alimentar mesmo financeiramente o projeto de extensão. Aí esse projeto de extensão, que ele não é só uma extensão, a gente faz pesquisa nele, inovação, a gente acaba retroalimentando essa startup com a inovação. Eu brinco que a gente fica ambidestro, né? Que a gente tem ali tanto um pezinho no mercado quanto um pezinho na pesquisa, e eu acho que isso enriquece muito. Isso foi visto com muito bons olhos pelo comitê avaliador, e foi uma grande honra estar ali. Nós éramos o único, eu vou falar do interior do Brasil, porque ali eles pegam sempre a faixa, né, do litoral. Então estavam duas universidades, dois projetos, na verdade, de Pernambuco, a UFPE, que é uma excelente universidade para a área da computação, e dois projetos do Rio de Janeiro. Então, assim, estarmos nós lá, eu brinco que a gente é do meta interior, né, interior do interior, que é do Centro-Oeste, uma cidade do interior, uma universidade nova, estar lá competindo, né, e participando de igual para igual com esses projetos foi muito importante. Agora falando um pouquinho sobre as experiências pessoais que você teve que foram significativas e que impactaram a sua visão sobre educação e tecnologia ao longo do projeto Escola de Games. Então, eu vejo essa questão da educação, aí eu vou até parafrasear um professor, porque quando que nós aplicamos o projeto agora, uma comunidade rural. Gente, todos os desafios que vocês imaginarem, multiplica. Se você chega lá com planejamento de 1h30 e vem uma chuva, não, vocês vão dar só meia hora porque vocês vão ficar no atoleiro e a gente tem que vir embora.
E aí nós estávamos lá, e mesmo com todas essas dificuldades, vocês verem a alegria do professor e dos alunos em terem construído esse jogo, gente, é inenarrável. E o professor falou que um grande impacto que ele viu, que a habilidade do cientista da computação, eu acho que a gente aprende a pensar. Tanto é que a inteligência artificial não é de à toa, né? Ela nasce nessa área aí, intersecção da estatística, vem com a computação e tudo mais, com a psicologia, lógico, né? A parte da neurologia. Mas a gente vê muito essa questão de como as crianças aprendem a elaborar textos melhores, e a gente pensa assim, nossa, mas a computação, o que ela tem a ver? Porque quando você cria um jogo, você está criando uma narrativa, você tem que pensar em jornada do herói, você tem que dar um fluxo para essa história. Então, eu acho que isso, de certa forma, o jogo contribui muito para esses outros atributos aí, outras áreas do conhecimento. Boa tarde, Ana Paula. Qual a importância do ensino de computação e jogos digitais na educação atual? Como essas áreas podem ajudar os alunos a desenvolver habilidades relevantes para o mercado de trabalho? Eu enxergo muitas oportunidades aí. Eu acredito que o profissional do futuro, quando a gente pensa, né, como o mercado no futuro, o futuro do trabalho, tem muitas coisas que perpassam pela nossa, uma característica que é inerente ao cientista da computação, a resiliência, o trabalho em equipe, essa questão da análise analítica e crítica da situação. Então, eu acredito ensinar computação é interessante nesse contexto. Ao passo que ensinar os jogos digitais, usando, né, como uma estratégia dos jogos digitais, você permite criar experiências muito lúdicas e muito motivantes para o aluno. Eu entendo que nem todo aluno gosta do jogo, nem todo aluno gosta de gamificação, mas a partir do momento que a gente vai trabalhando isso de uma forma meio tangenciando, não necessariamente a gente está competindo para obter melhor nota ou algo assim nesse gênero, a gente consegue sim criar um ambiente divertido, disruptivo e que permita de fato o aprendizado. Não sei se vocês já ouviram falar, mas muitas coisas que a gente aprende, ela está muito mais focada até na experiência. Eu não sei se vocês se recordam, sempre tinha um professor. Eu sou da época de cursinho, né, gente? Ali do ensino médio, cursinho. Aquele professor que mais fazia graça, que mais era o palhação, era aqueles momentos a gente estava aprendendo. Se vocês pararem para observar, são ensinamentos que ficam mesmo. Eu nunca esqueci, por exemplo, das 95 teses de Malthus, porque chegou, bateu a porta, assim, todo mundo levou aquele susto. Nossa, agora a gente vai começar o conteúdo. Então, são essas pequenas coisas que eu acredito que, principalmente no contexto do jogo, é possível trazer para o ensino. Eu acho que seria interessante se você falasse um pouco da sua experiência dentro de alguma exposição da escola de games, como por exemplo na faculdade, alguma exposição assim, algum caso que você achou muito interessante. Assim, contar uma história, né? Então, eu tenho várias histórias, mas eu acho que a que me faz entender esse propósito mesmo, inclusive nós tivemos lá essa semana, porque aqui é assim, acho que em todo lugar, né? Por mais que existam escolas públicas, tem as escolas mais carentes e as menos carentes, até no segmento das escolas públicas. E nós fomos numa, e isso lá em 2018, 2019, era muito carente, a população muito vulnerável que frequentava aquela escola, tráfico de drogas rolando ali fora das escolas, sabe? Então, o aluno ele não tinha perspectiva de vida. E aqui na universidade, a gente tem um evento que hoje se chama Bem para o FJ, na época Espaço das Profissões, que tem por objetivo abrir as portas mesmo do campus e as pessoas irem lá conhecer, bater um papo com os professores e alunos. Pois bem, nós estávamos aplicando o projeto lá e o nosso objetivo era que esses jogos que os meninos estavam fazendo, produzindo lá na escola, fossem mostrados no nosso stand. E na hora que eu fui buscar na verdade, só as meninas vieram comigo, né? Na hora que elas estavam vindo, elas falavam que queriam ser costureira, cabeleireira, estilista, coisas assim, de um cotidiano nada a ver com a universidade. Chegando lá na universidade, elas, nossa, que escola grande. Eu nunca me esqueço, nossa, que escola grande, porque é um campus, né? Então ali, no nosso caso, é uma fazenda, ele é muito amplo, ele tem muitos prédios e tal.
Então, quando essas meninas chegaram, mostraram, vieram em várias escolas, conheceram ex-professores deles, passaram lá, nossa, você está aqui, estou mostrando meu jogo, e elas mostraram o jogo ali. Aí, nesse caso, quando a gente foi voltando, elas já não falavam mais que queriam ser cabeleireiras, elas queriam ser biólogas, queriam ser fisioterapeutas, veterinárias, e cientista da computação, nenhuma quis, né? Mas digamos que pelo menos já deu aquela mudança, né, de pensar em um curso superior, alguma coisa assim nesse sentido. E isso já me deixa muito feliz. Só complementando, Ana Paula, na nossa aplicação aqui da Escola de Games em Juiz de Fora, muitos alunos de uma escola que nós participamos, né, com o projeto, eles nem sabiam que tinha Universidade Federal na cidade, né? Então, quando nós levamos o projeto para a escola deles, eles viram a possibilidade que eles poderiam fazer parte desse universo, né? Que existia uma possibilidade de eles ingressarem no ensino superior público, né? Então, assim, o projeto ele contribui de diversas formas, né, na vida das pessoas, e uma delas é mostrar o que as pessoas podem ser, onde elas podem chegar, né? Abrir leques de possibilidades. E a gente sai. Desculpa, pode falar. Não, eu só ia concordar com o Pedro mesmo, que o fato da gente ir nas escolas e mostrar para as pessoas, você citou o caso das meninas, assim, também, para nós que somos mulheres, a gente não tem um incentivo, assim, de criança para seguir uma carreira, principalmente na área de exatas e na área de computação. Então, só de você poder mostrar para as crianças o que é que a gente faz, que é tudo muito misterioso, né? Quando a gente não sabe, nossa, a gente vê um jogo, mas a gente nem imagina o que ele tem por trás. Então, só da gente conseguir ir nas escolas e mostrar para aquelas crianças que elas conseguem entrar na universidade, que nós fomos elas um dia, é muito gratificante também. É maravilhoso, né? Eu acho que é uma mudança, assim, de sociedade, eu acho que como um todo. Muito legal mesmo. Então, Ana Paula, você falou um pouquinho sobre esses desafios que são enfrentados, né? E como levar a ciência da computação, a computação para essas escolas, né? Você falou que o projeto foi aplicado também em uma escola na área rural. Então, você poderia falar um pouquinho sobre essas principais tendências, desafios, como abordar essa computação por meio de jogos digitais e como você e toda a sua equipe estão abordando esses desafios, tanto na área urbana, com escolas mais carentes, menos carentes, tanto também na área rural? Aqui, eu preconizo muito a experiência, a vontade dos nossos alunos. Então, a gente tem aqui mais ou menos um roteiro de aulas, mas eu entendo que elas mudam, porque cada aluno gosta de explorar um pouco mais um assunto do que outro. Então, por exemplo, às vezes alguém quer falar mais sobre narrativa, o outro já acha mais interessante falar sobre a história dos videogames. Então, eu deixo essa liberdade para dar a cara daquela geração, sabe? E aí, eu acredito que uma das formas que a gente tem trabalhado muito é nesse sentido. A gente cria um conjunto mínimo de aulas, de conteúdos que a gente precisa ministrar. Outra coisa também, para ter essa conexão com os professores, porque senão fica uma coisa assim, o professor chega, não, tá, o pessoal da UFJ tá lá, então deixa ele lá. A gente não quer isso, a gente quer trazer esses professores, porque a gente entende que é um movimento de todos nós, não é só da UFJ, os alunos da extensão e os alunos da escola. Eu acho que a comunidade de professores também tem que fazer parte disso. Então, uma das estratégias que a gente tem é de conversar e ver alguns conteúdos que os professores estão ministrando. E aí eu tenho um exemplo que eu sempre gosto de dar, de um aluno, ele pensou num jogo que tinha um personagem com poderes de hidrogênio, outro com poderes de oxigênio, e durante as fases ele ia ter que derrotar um vilão que tinha o poder do fogo. Então eles criavam a água para derrotar o fogo. E ali nessa jornada do herói, né, dessa ideia do monomito, eles precisavam entender de ligações químicas. Eu já nem vou falar aqui para não dar bobeira, mas eles tinham que saber esses modelos, e aí onde entra o professor de química, dando apoio, dando toda essa assistência para que os jogos pudessem ser, ao passo que divertidos, mas também incríveis, né, realistas. Falando um pouquinho agora sobre o futuro, como você vê o futuro do ensino de computação e jogos digitais, especialmente no contexto da crescente demanda por habilidades tecnológicas? Quais os conselhos que você daria aos estudantes interessados em seguir nessa carreira?
Olha, eu acho o futuro nessa área muito sabe quando a gente está assim, imagina um mar aberto e a gente tem uma infinidade de opções para explorar? Eu acho que a gente está muito nesse momento, sabe? Porque ainda está uma crescente muito grande. Eu não sei se vocês, os nossos ouvintes aqui têm a noção, mas a indústria de jogos, ela é superior à indústria de filmes, por exemplo. Então, você tem muita oportunidade de crescer nessas áreas e de desenvolver. Então, talvez vocês criarem seus próprios jogos, no sentido, não num estúdio, né? Mas fazer um indie, uma coisa assim. Eu acho muito positivo nesse contexto. E aí, quando a gente alia isso ao contexto de ensino de computação, aí a gente já fica mais feliz ainda, porque o nosso mar fica maior ainda. Acho que a gente vai para o universo já, sabe? Porque é o futuro, as coisas, as relações se dão sempre por aí, intermediadas pelas tecnologias. Nós estamos aqui neste momento conversando sincronamente. Se as pessoas estão do outro lado ouvindo o que nós estamos falando, tem uma tecnologia por trás disso daqui. E as pessoas que vão ficando alheias a esse processo, elas vão ficando cada vez mais fora, né, do contexto. Então, eu vejo esse futuro muito promissor. Aí o conselho, né? O conselho que eu daria para as pessoas que estejam interessadas, primeiro deles, seja muito curioso. Seja curioso. Segundo, seja paciente consigo mesmo. Você vai errar, você vai esquecer um ponto e vírgula. Você não vai entender por que que seu código você fez certinho. Você chama o professor, não dá certo. Na hora que o professor chega, nossa, rodou. Eu não sei por que que isso acontece, mas tenha paciência. É um processo, é uma jornada, ela é doída. Não vou falar que seja fácil, não. Mas eu acho que ela é muito prazerosa. Quando você chega lá no final, que você vê que a coisa está acontecendo, que seu programinha está rodando, seu jogo está sendo executado ali. E mais importante que eu sinto na nossa profissão, pelo menos dos alunos que eu tenho mais contato, assim, a gente às vezes fica muito introspectivo. E um conselho que eu daria para todo mundo, gente, chama-se networking. Você conhece uma pessoa, você já faz contato, já adiciona na rede social, já dá uma forma dessa pessoa te conhecer, porque nesse mundo globalizado, que era o que eu falava um tempo atrás, e agora nesse mundo de inteligência artificial, a gente não se sobressair, a máquina nos engole, não é nem mais o mundo todo. É o mundo todo com máquina de inteligência artificial, com outras tecnologias que virão por aí. Então, a gente tem que ter um capital político, né? Uma questão assim, de marketing mesmo, pessoal. Por isso a gente trabalha tanto essa questão da identidade da marca mesmo, escola de games, vocês também aí, um apoiando o outro. Eu acho que esse é o grande segredo. Como que você acha que o projeto pode despertar interesse das crianças ou dos adolescentes? Como que você acha que isso pode acontecer? E como você percebe o engajamento dos alunos dentro desse projeto? Eu acho maravilhoso, assim, né, essa pergunta, porque ela é justamente o que acontece. Esses dias mesmo, igual ontem, e a gente anda muito com a camiseta, e propositalmente a gente fez essa logo bem grandona para ela chamar a atenção, né? Aquele para-choque, assim, né? E aí, o que que acontece? As crianças vão vendo, foi muito engraçado, porque eu fiz a leitura labial, a menina fazia assim, ó, escola de games. Dava pra colega, escola de games, escola de games! E dentro da escola dela, sabe? E foi virando aquele burburinho do lado, e foi virando aquela panelona. Por quê? Se eu chegasse e falasse assim, ciências da computação, ninguém ia ver. Porque vamos falar a verdade, gente, assim, é um nome muito sério, né? Não chama atenção, não desperta o interesse desses alunos. Mas com a ideia da escola e de games, eu acho que a gente conversa tanto com esse nível, né, de escola para escola, e do jogo, dos games, que é o que eles estão muito habituados hoje em dia. E aí o engajamento dos alunos, desculpa, Neto, o engajamento dos alunos. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é priorizar aqueles alunos que se esforçam. Então, para a gente entrar no projeto, os meninos todos, o Neto é um exemplo disso, passa por missões. Então, tem que entregar as missões, tem que participar da formação. E depois, ali dentro, ele tem que realmente mostrar serviço.
Porque senão fica só todo mundo, todo mundo entra no projeto e beleza, eu entrei porque eu fiz uma cartinha bonitinha, o professor gostou e tal. Não, tem que mostrar serviço. Então, a questão do engajamento dos alunos, eu vejo que os alunos já são previamente bem selecionados. Estou falando dos alunos extensionistas. Então, para esses alunos, eles se manterem no projeto, então tem uma série de missões que eles precisam fazer para poder entrar já no início. Uma vez estando ali dentro, a gente trabalha como um time. E eu até brinco que nós estamos com um time muito animado, sabe? Às vezes até demais, porque é uma alegria que esses meninos fazem. A gente já chegou na situação de sermos convidados a ser retirados de uma sala, porque a gente estava fazendo tanto barulho, porque quando você começa a jogar, e eles ficam mais eufóricos que os convidados, sabe? Então eu vejo que isso traz um engajamento, as pessoas que estão de fora, elas querem saber por que eles estão naquela euforia toda, querem participar. Eu vejo isso muito positivo, sabe? E essa questão de querer fazer parte, querer ser importante, porque eu acho que, na verdade, o que nos resume como seres humanos é querer sermos importantes, importantes para qualquer coisa, que seja na faculdade, que seja na vida de alguém, mas sermos importantes. Eu vejo que os meninos trazem isso muito internalizado, porque eles, uma vez que eles são escola de games, eles são importantes. A seleção aqui, ela é maior do que para entrar no curso. Para entrar no projeto, sério, é mais concorrido do que para entrar no curso. Então, os meninos que entram lá, eu falo, gente, honra essa camisa que não é fácil. Existe alguma história inspiradora de alunos que destacaram ou tiveram sucesso dentro do projeto? Ou após participar? Sim, assim, nós temos várias situações. Esse que eu citei mais cedo, dos meninos participarem de congressos, para mim é uma alegria muito grande. Mas este ano em específico, nós tivemos o caso de 3 alunos que participaram da formação como estudantes da escola, lá na escola, participaram do projeto, fizeram todas as atividades, no final receberam a canequinha, porque a gente só entrega também os prêmios para aqueles que fizeram as atividades e concluíram, né, com o projeto até uma certa parte, e tiveram presença. E esses alunos hoje eles estão no curso. E além disso, eu tenho um aluno que também hoje faz parte do projeto de extensão. Então, ele foi selecionado. Isso para mim é uma história muito inspiradora, porque a gente vê que a gente vai lá na base, pega esses meninos e vem trazendo para a nossa área da computação. E ele já vem assim com esse espírito, sabe, de querer participar, querer ajudar, de querer colaborar, porque a gente trabalha muito programação em pares durante a formação com ele, sabe? E há muita roda de conversas, porque não é só ficar programando o tempo inteiro. Na verdade, essa parte de programação é até menor, porque a gente trabalha muito com esse diálogo, com essa mostra, cada um faz e apresenta. Eu acho muito rico nesse sentido. Então, essa é a história. Ele se chama Gabriel. Ana Paula, então agora falando um pouquinho sobre o projeto Escola de Games aí em Goiás e aqui em Juiz de Fora, nós aqui em Juiz de Fora encontramos uma realidade de alunos menos favorecidos economicamente, alunos que não conheciam a universidade aqui em Juiz de Fora, que não tinham muita perspectiva de futuro. Então, a gente entrar ali e conseguir mostrar um pouco eles essa nova realidade é muito interessante. Nós lidamos aqui com alunos dos 8º e 9º anos do ensino fundamental. Você poderia falar um pouquinho sobre a sua realidade do seu projeto aí? Com quais alunos você lida? Como eles são mais favorecidos economicamente, menos favorecidos? Como que é essa realidade aí em Jataí? Olha, Nicolas, a gente já viu de tudo. Nós já participamos, por exemplo, da escola militar, que aí tem um senso de organização, uma hierarquia muito bem organizado, né? E a gente também já foi em escola, assim, com muita carência, e aí com a questão da violência e tal. Agora, na escola do campo, eles gostam que a gente fala escola do campo, eu percebi isso. Na escola do campo, eles são muito humildes, sabe aquela coisa assim de parece que fica até meio com vergonha e tal. Então, são realidades muito díspares. E eu não sei se o Pedro já comentou com vocês,
Porque o nosso princípio aqui, ele é da equidade. Então, qualquer pessoa que deseja trabalhar com a computação, a gente encara, né? Eu até brinquei com o Pedro, eu não aguento um vamos. Eu tô entrando, vamos. E aí nós estamos atendendo pessoas até idosas no condomínio. Aqui a gente tem um condomínio Vila Vida, só que é lógico que lá a gente criou um bracinho da escola de games para ser um letramento digital. Porque é o nosso objetivo, e aí já conto para vocês, acho que eu comentei com o Pedro, o jogo ele entra na arte da cultura. Então, por questão de captação de recursos, essas coisas, a gente pode fazer mostra de jogos, e aí utilizando o contexto cultural da cidade e tudo mais, que também é uma forma de capitalizar e conseguir recursos para termos mais viagens, termos mais bolsistas, né? Então, a gente tem essa disparidade, sabe? E lá, nesse caso, o que são as grandes dificuldades das pessoas idosas? Lógico que lá eles estão aprendendo a mexer no WhatsApp, eles estão aprendendo a pedir um iFood, pedir um Uber. E é muito engraçado, porque aí eles aprendem, eles ligam o tempo inteiro. Tem hora que até pra gente, eles ligam eles ligam de câmera, né? Oi, professora, como que você está? E não sei o quê. Vem aqui em casa que eu vou fazer um lanche. E assim, sabe aquela vozinha? É isso que vira pra gente. Então eu vejo assim, por meio do projeto Escola de Games, a gente consegue entrar, né, permanecer em diferentes realidades. Eu acho isso muito legal, muito rico. E aí, como é que vocês estão vendo aí de vocês? Nossa, é muito legal saber todas essas realidades. E aqui também agora o nosso projeto Escola de Games segunda edição está também em uma escola pública. Também nós percebemos que a realidade entre as duas escolas públicas são um pouquinho diferentes. O primeiro projeto ele foi em uma escola pública menos favorecida economicamente, agora essa, nós podemos ver que as crianças ali já têm um pouquinho de conhecimento, já tem uma perspectiva mais de futuro. Nós estamos lidando com pessoas mais velhas do que nós lidamos no primeiro projeto. Então, a gente vê essa mudança dessa realidade. E falando um pouquinho... Pode falar. Só complementar. Muito legal. Eu só ia complementar que é muito lindo ver você falando sobre assim, os idosos, sobre todos esses anos e as realidades que você viu que a gente está começando agora. Então, a gente está na nossa segunda edição, a gente está tendo a nossa segunda experiência. Então, é muito bom ouvir de você que já lidou com muitas coisas e tudo que isso trouxe para a sua vida e a gente está aprendendo e encaminhando ainda, né? É muito bom ouvir você falar e a sua experiência sobre as realidades. E ver também que a gente vive um pouco parecido do que você vive aí. Eu acho que cada edição é uma edição particular, né, Ana Paula? A gente vai encontrar cenários diferentes, perspectivas diferentes, realidades diferentes, mas todas essas realidades, todas essas perspectivas, o projeto ele contribui de alguma forma, né? E aí isso é muito gratificante, né? Na edição que nós estamos agora, inclusive um pai sempre leva o aluno, né, para participar. A gente sempre aplica no contraturno a escola de games, as oficinas, e o pai até foi perguntar que curso que deveria fazer, qual graduação deveria fazer para construir jogo, né? Então, assim, você vê já o interesse até dos pais querer motivar os seus filhos a seguir na carreira, viu talvez o interesse ali do aluno, né, a motivação do aluno em estar indo para as oficinas. Então, a gente vê que a gente impacta, né, a vida das pessoas de diferentes formas, e cada edição é uma edição onde você contribui de uma forma diferente, né, Ana Paula? Você que já tem várias edições, tem várias histórias, várias realidades, né? A gente está aqui na segunda edição, mas a gente já consegue perceber isso daí. E assim, gente, é só um pouquinho mais de tempo, mas vocês vão ver que é igual o Pedro falou, cada situação é uma situação, cada realidade é uma realidade. Na pandemia, por exemplo, aí mudou tudo, o mundo virou de cabeça para baixo. E aí a gente tem que buscar novas ferramentas. A gente fez, por exemplo, a formatura no metaverso. Depois eu até compartilho para vocês a ferramenta Gator. E foi maravilhoso, sabe? Então, é coisa assim, a gente vai aprendendo. Gente, eu vou contar um segredo que eu conto na sala, mas eu não jogo. Então, para mim, gente, é uma dificuldade tão grande o controle, sabe? E aí todo mundo adora jogar comigo porque todo mundo ganha, né? Mas, enfim, eu acho muito gratificante também, além de toda essa construção, eu mesmo estou aprendendo, sabe? Eu aprendo diariamente. Isso, para mim, é riquíssimo.
Então nós podemos ver, né, que temos realidades diferentes, mas algumas similaridades, né, em várias regiões do país. Por exemplo, aí em Jataí e aqui em Juiz de Fora, nós vemos algumas similaridades, né, nessas edições. E além de Jataí e Juiz de Fora, teria alguma outra universidade que também tem o projeto Escola de Games? O projeto, assim como a gente tem feito em parcerias, e bastante similar, né, eu diria. Não, ainda não, mas nós estamos abertos, né, Pedro? O Pedro agora é parceiro, a gente vai ter que dividir aí. Com certeza. Mas a gente tem um pessoal, olha só que interessante que eu acho que essa questão dos jogos, né? Como na abertura foi mencionado, o meu mestrado e doutorado é em engenharia mecânica. Não é aquela coisa dura mesmo da matemática e a computação ali processando grandes volumes de dados e tal. E lá eu tive uma colega, também mineira de BH, ela é arquiteta. E hoje ela está lá em Erechim, no Rio Grande do Sul. E lá, como arquiteta, a gente, quando termina a pós-graduação, vocês que vão fazer pós-graduação e um dia vão estar na universidade, vão ver que nem sempre o que você pesquisou durante toda a sua vida você consegue desenvolver depois, né, como profissão, sabe? Então você tem que também mudar, tem que fazer um plot twist aí na sua vida de pesquisador para criar um novo rumo e criar uma nova história. E essa minha amiga que é da arquitetura, acabamos que nós nos reencontramos. Ela desenvolve a parte dos efeitos sonoros, as paisagens sonoras dos jogos. Então, ela está trabalhando lá. É uma parte correlata à nossa, mas não necessariamente com essa pegada de ensinar programação e tudo mais. Mas vem com a parte das sensações que as músicas trazem e tal. Depois eu até compartilho o link para vocês também disponibilizarem aí. Eles têm feito até uma experiência meio que de realidade aumentada, na verdade virtual, né? Porque não mistura. Você vai andando pelo ambiente e você vai ouvindo as trilhas sonoras. Então tem Sonic, Mario, Counter-Strike, vários, muito interessante. De forma complementar aí, eu acho que eu ainda não passei essa informação para todos, né? A gente vai receber uma visita de uma universidade privada do Rio de Janeiro na sexta-feira, porque eles têm o objetivo também de fazer a aplicação da escola de game na universidade deles. E eles queriam entender um pouco mais como que seria isso, né? O que eles deveriam fazer, como que são as oficinas, qual que é a ideia. Porque eles conheceram o projeto Escola de Game através das redes sociais, do Instagram. Aí eles entraram em contato e vão vir aqui nos visitar e entender um pouco sobre isso. Então a gente já começa a ver um pouco sobre essa expansão, né? Então isso é bem interessante. Mas assim, você poderia falar um pouco, Ana Paula, sobre o que a pessoa... Por exemplo, eu sou professor de uma universidade X e eu gostei muito da ideia da escola de games, né? O que eu deveria fazer, como que eu deveria trabalhar, né, para aplicar a escola de games, ter uma edição, ser parceiro, como que eu entro em contato? Você poderia falar um pouco sobre isso? Nós já estamos começando, né? Acho que eu e Pedro estamos aí aprendendo juntos, né, Pedro? A gente, na verdade, nós celebramos uma carta meio que de convênio, no sentido de promovermos essa parceria em conjunto. Então, hoje, Pedro está nos meus planos aqui no projeto cadastrado e na nossa página também, assim como nós também estamos na de vocês aí, em Juiz de Fora. E eu acho que a ideia é justamente essa, assim, não é de nossa, o projeto é meu e a ideia é minha. Não. Eu acho que é junto, é colaborando e voltando, é uma missão de vida, né? Quanto mais pessoas estiverem trabalhando e atuando nesse sentido de promover essa inclusão da computação, o ensino dessa computação nas escolas, melhor será para toda a nossa sociedade, né? E aí, então, já me coloca à disposição, viu, Pedro? Se precisar de alguma coisa aí na reunião, algum depoimento, alguma coisa, você pode contar comigo. Com certeza, sua contribuição será muito valiosa aí. Bom, Ana Paula, então a partir da sua vivência, da sua experiência, qual é a próxima fase para sua área de atuação na parte de ensino de computação e de jogos? Olha, eu enxergo que seria uma questão muito importante a formação de professores. Porque por mais que a gente faça esse movimento de ir na escola e tal, esse movimento, primeiro a gente não consegue escalar isso, porque nós somos poucos, a gente está numa cidade, você está em outra, e a partir do momento que a gente forma professores, e eu acho que principalmente os engaje a atuar e trabalhar nessa área,
eu vejo como muito positiva e a gente avançar um nível aí nesse nível, jogo da vida, né? Vamos falar assim, da área de computação e os jogos envolvidos ali dentro. Então, eu acho que seria formação de professores. Muito bacana, super interessante o seu posicionamento, Ana Paula. Então, eu queria agradecer a professora Ana Paula, né, pela participação no podcast. Dizer que a Ana Paula se tornou uma grande amiga, né? Para quem não sabe, a Ana Paula foi minha professora lá na graduação. E aí a gente foi acompanhando ela, né, com o passar dos anos e vendo a história do projeto Escola de Games. Aí fui atrás, procurei a Ana Paula, falei do interesse do projeto. Então fica aí, né, a chamada para quem tem interesse também, né, fazer parte dessa rede, né, da Escola de Games, para a gente colaborar, levar aí o projeto para sua realidade, né, com a sua característica, com a sua cara, com a sua identidade, né. Então fica o convite aí para todos. Ana Paula, muitíssimo obrigado por ter aceito aí participar desse episódio no nosso podcast. A gente queria te convidar a divulgar suas redes sociais, né, onde a gente pode encontrar informações aí da Escola de Games UFJ, né, também falar sobre suas redes sociais, onde você posta seus conteúdos. Certo. Pedro, assim, na verdade, nós estamos aqui realizando um sonho, né? A gente Sim. tem conversado e realmente foi engraçado que nós nos estreitamos a amizade depois, né, Pedro? Na época eu Sim. fazia doutorado e não tinha muito tempo assim. Mas fiquei muito feliz de termos estreitado a nossa amizade e estarmos trabalhando juntos, distantes geograficamente, mas muito próximos e alinhados aí com as nossas pesquisas e nosso trabalho. Fico muito feliz. E a gente tinha idealizado isso ainda lá no comecinho do ano, lembra? Nas primeiras conversas, a gente se preparou, viu, gente? A gente estudou com pessoas que ensinam a fazer, que fazem podcasts e tudo mais. Então, esse momento aqui não é nossa, de repente, um podcast, não. Foi planejado, sonhado e arquitetado pelo Pedro, que tomou frente, e por todos vocês que abraçaram a ideia aí. Então, para que a gente consiga fazer essa rede bem grande, assim, bem notória, e eu tenho o sonho de nós termos um projeto de referência, sabe? Mundial, não é nem mais nacional, não, mundial, né? De sermos reconhecidos lá, nós estaremos lá na Alemanha, nossa, Escola de Games do Brasil, e aí ficarmos assim. E o não a gente tem, então a gente corre atrás de sim. E as pessoas que tiverem interesse em conhecer, fazer parcerias, que eu tenho muita vontade, Pedro também, muito solícito aí, né? As nossas redes sociais, no Instagram, Escola de Games UFJ, e a minha rede social particular também, que eu estou divulgando agora, é Ana Paula Freitas Vilela. Então, sigam a gente lá, nós seguiremos de volta, marquem a gente nos stories, e aí a gente faz as coisas acontecerem de fato. E é um abraço e agradeço aos entrevistadores. Para quem não sabe, nós estamos fazendo uma questão, não é interdisciplinar, mas interinstitucional. Nós estamos aqui com alunos tanto da UFJ como da Federal de Juiz de Fora. E eu ver esse momento aqui, para mim, está sendo muito rico, muito, muito mesmo. Então, e eu sou muito feliz. Que legal, Ana Paula. Então, aproveitando para divulgar nossas redes sociais também, nós estamos no Instagram, com a Escola de Games UFJF, então a gente convida todos os ouvintes, né, a nos seguir, né, e acompanhar os nossos conteúdos. Então, esse é o nosso primeiro episódio, né, nós estamos encerrando nosso primeiro episódio, então nós convidamos vocês sempre a estarem ligados, né, e ouvindo os nossos próximos episódios do nosso podcast. Então é isso, até mais, pessoal. Não tem vídeo, não tem? Tem ou não tem? Tem. Então, Louro sai também. Game over.